Olá, quinto ano, tudo bem? A tia Andréia vai fazer a correção das atividades que ela passou na segunda-feira e que são exercícios de revisão para o teste, tá bom? Então, peguem lá a folha e acompanhem a correção. O número 1 está assim: considere a placa a seguir que contém os preços a cada 1 litro de alguns combustíveis. Então, a gente tem o preço do diesel, R$ 2,25. Essa gasolina sem chumbo, R$ 2,98. E esse combustível aqui, LPG, R$ 1,45. O tanque de combustível do carro de Paulo tem a capacidade para 60 litros. Então, vou marcar aqui a capacidade do tanque de combustível do carro do Paulo. E o da Renata, 42 litros. Aí, Paulo colocou 3/5 da capacidade. Então, eu vou marcar aqui a quantidade que o Paulo colocou de amarelo. E a Renata colocou 2/3 da capacidade. Vou marcar de azul. Tá vendo como que é importante a gente ir identificando as informações? Então, primeiro, se eu quero saber quanto cada um gastou, eu tenho que descobrir quanto que colocou, não é? O carro do Paulo cabe 60 litros e ele colocou 3/5. Então, a gente vai calcular 3/5 de 60. A gente divide os 60 por 5, que dá 12, e multiplica o resultado por 3, 36. O litro da gasolina que ele colocou, aliás, o litro do diesel não é R$ 2,25? Aí a gente vai multiplicar 2,25 por 36. Se aqui tem 2 algarismos depois da vírgula, a gente deixa 2 algarismos depois da vírgula no resultado. Então, o Paulo gastou R$ 81. Agora, a Renata, ela colocou 2/3 da capacidade do tanque dela, que cabe 42 litros. Então, eu vou dividir 42 por 3, que dá 14. E o resultado eu vou fazer vezes 2. 14 vezes 2, 28. Ela não colocou a gasolina sem chumbo, que tem esse nome? Então, eu vou fazer 28 vezes 2,98. A conta está aqui, 2 algarismos depois da vírgula, o resultado fica com 2 algarismos depois da vírgula, tá bom? Então, é isso aí, é calcular a fração de uma quantidade que nós vimos e multiplicação com números decimais, tá? Número 2 agora. Esther deveria receber um salário de R$ 6.000. Porém, antes de fazer o pagamento a ela, a empresa fica com 8% para os impostos. Então, significa que diminui 8% do salário dela. Então, a gente vai ter que calcular 8% de 6.000, que é a mesma coisa que 8 centésimos vezes 6.000. A gente pode cortar os dois zeros aqui, ó. Cortar os dois zeros significa dividir por 100. E vou multiplicar 8 por 60. 8 vezes 6, 48, a gente acrescenta o zero. Então, isso é diminuído do salário dela. Então, o salário dela vai ser 5.520. 2/5 ela gasta para o aluguel do que ela recebe, que é 5.520. Então, vou calcular 2/5 de 5.520. Divido 5.520 por 5 e o resultado eu multiplico por 2. Então, o aluguel custa R$ 2.208. Quanto sobra? Quando a gente tem um exercício perguntando quanto sobra, a gente tem que fazer uma subtração, não é? Então, é o que ela recebe menos o que ela paga com aluguel, tá? Então, muita atenção que primeiro eu tenho que descobrir o que ela recebe para depois tirar o valor do aluguel, tá bem? Pessoal, por hoje é isso. Façam com atenção, corrijam com atenção. Tia André vai deixar uma outra folha de atividades para vocês de revisão. Beijos e até a próxima aula.